Boa Sim. tarde, então, Marcelo. Um prazer estar conversando contigo, né? Mais um aluno recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Foi difícil aí te achar, já está em processo de mudança, já começa no emprego. Sim. Depois que vocês começam, eu já não consigo mais contato, mas é por uma boa causa, isso é maravilhoso para a Sim. gente, é muito gratificante, é o melhor retorno que a gente pode receber. Então a ideia é poder Sim. conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Como é que foi o teu processo de recolocação, o que estava acontecendo. Então eu queria só que tu te apresentasse, dizendo de onde que tu tá falando. Sim, eu estou falando agora de Lajeado, Rio Grande do Sul, ah, que é a cidade onde fica a empresa que eu me reloquei. Tá, tu não morava aí em Lajeado. Não, na verdade, eu morava no interior de São Paulo, com minha esposa. Minha esposa é daqui do Rio Grande do Sul também. Uhum. E, assim, eu já imaginava que talvez viesse para o Rio Grande do Sul, mas não achava que fosse acontecer de maneira assim tão rápida, que eu comecei a procurar emprego em agosto do ano passado. Tá. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso e em dezembro eu já estava realocado. Uhum. Tá, não, claro, tu resumiu tudo, quero saber detalhes, né? A, Sim, claro. a tua área de atuação, qual que é, Marcelo? Eu sou analista de sistemas de formação, Uhum. e posso atuar tanto como um programador, né, aquele Uhum. que mete a mão na massa lá, que faz os códigos mesmo, como posso atuar num nível um pouco mais nível alto de domínio, quando você está pensando na solução, como vai ser a solução sistêmica e como ela vai se dar, e aí depois você passa esse trabalho para os programadores e eles vão executar. Uhum. Então, essa é a minha área de atuação, né, atuando como analista de sistemas mesmo. É Perfeito. porque analista sempre assim, ó, sempre vai ter um analista programador e um analista analista mesmo, assim, Uhum. que Uhum. a gente se forma e pode atuar das duas maneiras. Tá, perfeito. E aí, em agosto, quando tu conheceu o curso, como é que estava a tua situação? Tu estava empregado, estava desempregado, queria mudar de emprego, queria mudar de cidade, o que estava acontecendo? Sim. A minha ideia era voltar para a minha área de informática. Por Uhum. conta de uma questão familiar, eu tive que administrar, passei a administrar a empresa do meu pai, isso foi em Uhum. 2014. Tá. Fiquei ao longo desses 5 anos à frente da empresa. Uhum. Quando meu pai voltou a ter a saúde plena, ele reassumiu a empresa. Isso já era um planejamento nosso que eu voltasse para minha área de origem. Uhum. E eu tinha essa questão do hiato, né? Desses 5 anos fora, que para quem é de informática, qualquer um de informática sabe disso, é um tempo longo, porque a Uhum. área sempre se atualiza muito. Então, foi em 2014 que eu parei e em 2019 decidi voltar. Eu estava assim, uma situação confortável, porque afinal desempregado eu não estava, eu estava na Uhum. empresa do meu pai. Uhum. Mas Uhum. eu tinha essa vontade de voltar para a minha área Uhum. e desempenhar análise de sistemas novamente. Uhum. Mas tu tinha algum receio de que esse tempo trabalhando na empresa do teu pai pudesse ser um empecilho para conseguir uma boa vaga? Exato. Uhum. Exato, porque pela questão da atualização, Uhum. por conta de que, assim, embora a experiência lá no meu pai tenha agregado outras coisas, que Uhum. são coisas até que eu consegui colocar no currículo, fazendo curso, Maravilha. eu, a princípio, eu não ia colocar nada, assim, achei que não tivesse nenhuma, né, relevância eu colocar, mas algumas coisas ali dessa experiência acho que me serviram bastante ali na mudança do currículo e durante a entrevista também que eu fiz. Maravilha. E aí essa questão da atualização era um problema. Eu já tenho 41 anos, então geralmente para se contratar pessoas de informática, principalmente a área que eu tinha como objetivo, que era a programação, se contratam pessoas mais novas, então esse era um outro porém que eu tinha e que Uhum. eu fui trabalhando no curso, remodelando
currículo e depois me encontrando até profissionalmente. Olha, adorei. É, Para ti, sim. assim, de todo esse conteúdo, né, que tu acabou aproveitando tudo, para ti a grande virada de chave, assim, o que mais impactou foi o quê? Olha, eu tinha um currículo de experiência muito grande, né? Se Uhum, você somar aí, eu tenho naquela época, já no passado, eu tinha 15 anos de experiência em informática. uhum, E meu currículo, se você mostrasse para qualquer pessoa, era um currículo vistoso, era um currículo assim que tinha ali um resumo de qual era a minha experiência e tal. Só que eu acho que a grande mudança foi eu aceitar a remodelar ele do zero, assim, que foi uhum. uma premissa do curso, porque eu troquei vários e-mails, inclusive com a Com a Débora, que era a Débora. pessoa que me ajudava por e-mail, Aham. e eu via os métodos, eu via as coisas que você falava durante o curso, eu entendia o que eu tinha que fazer, só que eu tentava fazer isso no curso, no modelo que eu já tinha de currículo, né? E aí ela retornava para mim e falava: olha, tá, tudo bem, mas você tem que partir do currículo que a gente tem, porque esse currículo a gente estudou muitos anos para chegar nesse formato, então tenta. E Aham. aí eu incrementava mais um pouco ali, mudava alguma coisa, mandava de volta, ela falou, então, ainda tu não está usando o formato e tal. E aí, e aí eu resolvi, falei, então, tá, então eu vou fazer do zero. Aí eu peguei, comecei do zero, e isso, assim, foi uma virada de chave, porque eu consegui fazer aquela conciliação entre as habilidades que eu identifiquei que são minhas, que são Ótimo, natas, ótimo. com resultados, com aquilo que eu posso desempenhar e entregar de resultado para a empresa que vai olhar aquele currículo, né? Perfeito. Então, essa foi uma virada de chave importantíssima e depois a entrevista também foi bastante diferente, assim. Eu fiz Uhum. algumas entrevistas antes do curso e só fiz essa depois, porque na verdade Ah. foi essa que me contratou. Ah, É, maravilha. Tava preparado, né? E não tem como ser diferente. tava, Uhum, com certeza. uhum. Assim, a postura que eu tive, eu usei até algumas técnicas que eu vi no curso lá para o final, que são as reprogramações neurolinguísticas ou programações neurolinguísticas lá. Uhum. Fiz aquela posição de X, eu fiz Ótimo. tudo que, assim, Maravilha. embora eu tinha até assim, eu sou uma pessoa muito pragmática, sou uma pessoa muito assim, que tem dificuldade em acreditar nessas coisas a princípio. Falei, não, mas eu vou fazer porque eu me propus a fazer, o curso está lá dizendo, eles têm experiência no que fazem, e fiz e deu super certo. Assim. Adotei lá um gesto que eu fazia com a mão, que era uma coisa que o entrevistador não tinha como ver, mas que foi direcionando a entrevista de uma maneira que, assim, o pessoal gostou muito de mim na entrevista e deu tudo certo. Pô, que maravilha. Então, Sim, isso foi um lado teu muito importante, né? Embora essa, até pela tua área de formação, né? Essa questão de ser de repente mais lógico, mais pragmático, sim, sim. mas tu, em algum Racionar. momento, tu pensou, não, eu investi, eu vou acreditar, vou dar um voto de confiança e Sim, vou utilizar, porque tu usar o X também é uma coisa bem importante. E tu foi, sim, então, sim, realmente, não, vou, estão dizendo, eu vou fazer e vou ver o que que dá. E sim, aí tu viu que sim, sim. realmente foi um momento antes do curso, um momento depois do curso, né? Um momento que foi antes onde É, tu fez algumas entrevistas e não passou, um momento que sim, fazendo tu foi aprovado. sim. E essa É. e essa vaga tu conseguiu pelo LinkedIn? Foi chamado em alguma vaga específica que tu te Não, candidatou? foi assim, eu tinha uma agência de empregos aqui do Rio Grande do Sul que eu Uhum, tinha colocado meu currículo antigo, tá. no formato antigo. E aí eu fiz o curso, já coloquei no formato novo lá. E depois disso, deu acho que umas 2 semanas, a pessoa da agência me ligou e dizendo que uma empresa para a qual eles trabalham, né, Uhum, realocando, tinha se interessado pelo currículo, da maneira como ele estava ali, que eles precisavam de um profissional com a experiência que eu tinha e com os resultados que eles precisavam, e aí me chamaram para uma entrevista.
Eu fiz 3 entrevistas, na verdade, e assim, é uma empresa muito grande, ela tem 4.000 funcionários. Olha. É uma empresa que, para você entrar, assim, tem que ter essas 3 entrevistas e com várias pessoas de algumas áreas, tal. E aí, olha, foi uma atitude que eu tive ali, baseado no que eu aprendi no curso, que conquistou eles, assim, porque apesar de eu ter esse tempo distante da área, eles pontuaram isso até, não deixaram de reconhecer isso, né? Isso não não menti no currículo, não omiti nada disso, né? Mas até assim, para minha surpresa, o curso acabou definindo uma mudança, como eu estava dizendo no começo, de programador de sistemas para analista de sistemas. Porque o diretor da área que me contratou, ele disse o seguinte, olha, pelo currículo que você tem, da maneira que a gente tem conversado nas entrevistas, eu vejo você muito mais como um analista do que como um programador. Eu falei, olha, eu tenho a formação para as duas coisas. Se vocês derem esse voto de confiança, tenho certeza que em 90 dias, acho que vocês vão ver que eu vou entregar isso que vocês precisam e muito mais, tal. E aí foi... Olha, vendeu bem. Vendi usando as técnicas, né? Porque lá a gente aprende assim no curso a falar no ritmo da pessoa, né? Se a pessoa fala devagar, então você fala devagar. Se a pessoa tem esse ritmo, você fala outro. A quebrar o gelo, essa coisa de... Eu tive que falar muito o áudio só por conta da conexão deles. Eu fiz uma entrevista de vídeo, mas aí cortou, eu tive que falar muito com áudio. E aquilo que você diz, assim, de falar sorrindo, porque daí, cara, isso gerou uma diferença grande, assim, na hora da entrevista. Então, foi muito bacana. Mas eu Agradeço gostei, tu é bastante. um aluno aplicado. Ah, que Sabe de bom! tudo de cabeça. Sabe o que estudou e aplicou mesmo. Sim, Muito sim, legal, sim, muito legal. sim, É com muito bom certeza. ver esse retorno. Então aí eles acabaram fazendo como se fosse um upgrade assim da vaga, né? Identificaram um perfil para outra Sim, posição melhor. com certeza. E é uma posição hoje que eu vou, assim, eu percebi que eu tenho muito mais, pela minha experiência, perfil mesmo para desempenhar isso que eu estou fazendo hoje, do que se eu quisesse me atualizar como um programador, porque a atualização é muito mais frequente, muito mais difícil. Assim, ó, o curso, eu já tinha na minha cabeça, assim, já estava determinado que eu ia entrar para minha área nova, assim, né? Que Tá. eu ia mudar, que eu ia fazer essa mudança, inclusive de estado. Mas eu acho que o curso me deu como, assim, fazer isso, porque assim, aquela frase que tu usa, quando desistir não é uma opção, sucesso inevitável, isso virou um mantra, assim, e eu falava isso todo dia, porque eu acreditei muito naquilo, me caiu como uma luva, assim, sabe? Ai, Marcelo, que E bacana. não era, meu desafio não era só mudar de área ou voltar a trabalhar na mesma área depois de algum hiato, depois de algum tempo, mas mudar de estado para um estado assim que aqui no Rio Grande do Sul eu já tinha conversado com alguns amigos, assim, eles são um pouco mais assim fechados, São então mesmo? é um mercado mais difícil de você penetrar, assim, se você vem de outra região, tudo. Então, foi um desafio grande, mas acho que tenho que muito que agradecer aí a Ai, você que e legal. ao curso. Não, tu tem muito mérito na tua recolocação, né? Basicamente, a gente dá um mérito a ti, mas realmente tu usou a estratégia, tu confiou e usou, que é o principal, né? Porque Com no início certeza. tu foi um pouco mais resistente, ali tentando usar teu modelo Sim, de currículo, e não, mas sim, deixa eu dar uma adaptada. Mas depois que tu isso. viu e entendeu o porquê a gente Ah, pede para o aluno fazer do zero e o quanto isso é sim, importante numa preparação para entrevista que virá e fará parte do processo. Aí vocês viram a chave mesmo. Achei muito bacana ter tocado sim, nesse ponto, porque é algo que a sim. gente bate com os alunos, né? De que Aham, realmente
não é fórmula mágica, é trabalho, às vezes é Sim, trabalhoso, requer sim, são tempo, horas de curso, né? muitas horas, isso. Sim, sim. Mas, assim, foi um prazer fazer. Como eu te Legal. falei, agora eu quero terminar. Lembro que tem tópicos lá que, assim, não, é um curso que não só nos ajuda a recolocar, Sim, realocar, né? Mas também a continuar desempenhando, porque agora eu tenho um período de experiência, não adianta só eu entrar lá na empresa, mas eu tenho que continuar, eu tenho que dar sim, resultado. Então, acho que isso, o curso ainda vai me sim. oferecer coisas assim pós-contratação. Sim, vou te dar um spoiler. Essa semana mesmo, eu vou divulgar para os alunos, né, uma entrevista nova com uma pessoa de Sim. mercado que é um grande Ah, headhunter, que ele trabalha muito com executivos. O nome dele é Rodrigo Forte. E ele ah, acaba falando de tendências de 2020 e a questão das ah, profissões mais valorizadas. Ele fala de programador, então depois tu dá uma que legal. olhada, vai entrar essa semana. Ele até dá uma Ah, dica que pro legal. profissional que está desempregado, enfim, que de repente quer mudar Aham, de área. Ele fala um pouquinho dessas tendências, porque eu pergunto assim o aham, que ele vê que está valorizado, que as empresas buscam mais. E ele traz também esse viés, então depois tu dá uma olhada, principalmente sim, nessa entrevista. Isso é o que a gente busca fazer, é trazer atualização de mercado para vocês como um bônus, né? Fora a sim. recolocação, Claro, até claro. o. Uhum. É um spoiler. Esse é o spoiler que a gente gosta de receber. Coisa boa. E para finalizar, assim, Marcelo, eu Sim, queria ver como é que foi o retorno do processo, né? Eu sempre fico muito emocionada quando vocês falam assim, ah, Renata, é toda uma expectativa, né? Tu passou por 13 etapas, aí uhum. cada etapa que tu vai passando gera mais expectativa. Poxa, fui bem, acho que tô indo bem. Sim, E aí vai ficando sim. aquela expectativa. E aí, o retorno, né? Então, Aham, quase sempre na última entrevista eles combinam um prazo de retorno, né? Dificilmente fecham na hora para alguns candidatos, quando eles realmente têm essa pessoa que contrata e que está ali na frente, às vezes eles fazem isso, mas não é a maioria. A maioria diz assim: olha, então tá, obrigado, em tantos dias a gente volta a retornar. E foi assim contigo? Eles ficaram de dar o retorno por e-mail, por telefone, te deram um prazo? é. A gente conversou na sexta-feira, foi uma sexta, eu lembro bem. E aí foi a primeira entrevista, né? Que foi a Uhum, entrevista assim, que eu acho que foi onde eu conquistei eles, né? uhum, E aí eu passei o final de semana ali, a gente ficou na guarda e eles disseram assim, olha, a gente só vai retornar se for positivo, tá? tá, Então, entre legal. segunda e quarta-feira, era uma sexta, entre segunda e quarta-feira, se for positivo, a gente vai ligar. Se não for positivo, teu currículo fica aqui, eventualmente surge outra coisa, tal. E aí na segunda-feira, 5 da tarde, eles já apareceram no WhatsApp que quando eu falei, uhul, vai ser agora, porque eles falaram que se entrasse em contato ia dar Só certo, se fosse né? positivo, uhum. Então, quando eu vi o contato, já na segunda-feira, eles disseram assim que já tinham analisado outros candidatos, né? Mas que gostaram muito de mim e que eu avançaria para a segunda entrevista, mas que a segunda entrevista era para a gente talvez negociar salário, discutir a minha mudança de estado, mas que muito provavelmente eu iria trabalhar na empresa, tal. Então já fiquei muito feliz ali. Quer dizer, nem tive nenhuma espera, na verdade, foi quase que no outro dia, assim, já tive esse retorno. Foi um momento de muita alegria ali, eu e minha esposa. E Ai, que a bacana. gente vai mudar mesmo de estado, a gente vai mudar de emprego, a gente vai ter uma Sim. vida nova em 2020. Ah, que legal. E que dia tu iniciou na empresa Sim. nova? Foi em janeiro mesmo? Dia 20 de janeiro, a gente combinou eu conversei com eles dia 20 de dezembro. Dezembro. Uhum. E aí eu combinei que eu precisava de um tempo, né, que eu tinha que organizar planejar toda a minha mudança, Uhum. e que eu entraria dia 20 de janeiro, assim, para eles eram eles queriam antes, eu acho, mas disseram que tudo bem, que né, esperariam por mim. Iniciei dia 20 e hoje completam 2 semanas exatamente. É. Ah, que Era o bacana. meu, era o meu sonho, assim, chegar. Quando estava na expectativa de entrar, eu sempre pensei assim: eu não vejo a hora de passar as 2 primeiras semanas,
porque é quando a gente, assim, tem aquele período de conhecer, de se conhecer, e, assim, de você ver, tatear ali, ver se vai dar pé, se é isso mesmo que eles queriam, se é isso Aham. mesmo que eu queria. Mas eu adorei o pessoal, adorei o ambiente, adorei a empresa, e acho que vou, assim, eles têm um perfil, assim, de contratar pessoas que querem um compromisso longo. Eu também gosto disso, não gosto de ir pingando muito, assim, ou de, Aham. tipo, entrar e já Ficar pouco pensar tempo. Uhum. e depois negociar salário. Eu também gosto de compromissos longos, então tá dando muito certo. Eu tô muito feliz, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande lá, mas eu tenho certeza que você Bem funcionário sucedido. de empresa, né, por muito tempo. Com certeza. Com esse Sim, perfil e com as competências que tu já mostrou aí na tua dedicação, determinação, sim, atitude, a questão de acreditar, de confiar não só nos outros, mas em ti mesmo também é algo importante, de ser certeza. transparente, ser ético, né? Tu falou em algum momento, olha, não era mentir nem omitir, queria ser verdadeiro. Então, Sim, tudo isso faz parte do teu perfil e que são características que são valorizadas pelas empresas. Te sim. desejar muito, muito sucesso, Marcelo. Fiquei Ah, feliz demais, obrigado. assim, demais, demais. Eu já tinha escutado teu áudio quando tu mandou em dezembro. Que bom. Meu Deus, que bacana. O Vini mandou, olha aqui, que bacana o retorno do Ah, Marcelo. Foi realmente uma sim. comemoração nossa também. Ah, Te que deixar, bom, que bom. então, também um desejo de sucesso aí de todo mundo, da Débora, de todo o pessoal da equipe. E que as portas do Agradeço, curso estão agradeço. abertas porque precisar também. Ah, agradeço, Renata. Fico muito feliz do teu contato. Fiz questão, assim, apesar da gente ter tido, assim, ter que combinar algumas vezes por causa dos compromissos aí, mas fiz Sem problema questão da nenhum. gente poder conversar e Uhum, te dar esse retorno, porque eu sei que, assim, não sei se são todos que dão ou uhum. dão, mas às vezes Sim, não da maneira que tu quer e da maneira que tu. Então eu fico muito feliz de saber que toda a equipe está feliz por mim, que eu tive essa oportunidade de conversar contigo aí, que que bom. tu vai longe, eu vou te ver aí também, assim, em altos voos aí. Ah, coisa boa. Obrigada pelo retorno. Boa noite, Marcelo. Obrigado, boa noite.